Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Versículo de 1 ao 5. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Queria frisar o versículo 1. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Pode tomar assento. Quando nós vamos olhar para o contexto, eu não vou falar muito do contexto, apenas para a gente entender a seriedade do que Paulo está passando para Timóteo. Paulo estava preso e ele já sabia que a sua hora havia chegado, o tempo do seu martírio estava próximo. E aqui me ocorre algo extraordinário, porque nós levamos em consideração a inspiração divina, sim, mas nós levamos em consideração também algo importante que permeia as faculdades humanas, que é o fato de que nenhum ser humano vai ficar fazendo rodeios diante de uma situação tão séria, ainda mais na iminência da própria morte. Não é de se imaginar que Paulo iria ficar falando, jogando conversa fora, ou de enrolações, ou falando de coisas secundárias, tendo em vista que ele sabia que havia pouco tempo para ele, porque o tempo da sua partida já estava determinado. Eu quero dizer com isso que Paulo nos deixa um grande exemplo aqui, que um homem, à beira da sua morte, ele vai falar aquilo que é necessário, aquilo que é importante, sem rodeios, e ele vai ser o mais claro possível para que todos entendam e compreendam o que ele quer dizer. Assim faz Paulo. O ensinamento dele para as nossas vidas é essa: que nós, que não sabemos o dia e a hora em que vai expirar o nosso fôlego de vida, quem dera vivêssemos com esse pensamento, vivêssemos nossas vidas pensando assim: eu posso não estar mais aqui amanhã, então se eu tenho que comunicar algo, tem que ser algo importante, algo claro, algo que possa impactar a vida daqueles que me ouvem. Quem dera que todos os pregadores da igreja brasileira pregassem a palavra de Deus, pensando que aquela seria a sua última pregação. Eu vou dizer para vocês: não estariam falando de dinheiro, não estariam preocupados com prosperidade financeira, com prosperidade material e com tantas outras coisas que são trívolas, que são triviais.
estariam falando coisas importantes, estariam exortando a igreja contra os riscos do pecado de viver uma vida relaxada diante de Deus, estariam falando que a volta de Cristo, ela está próxima e é iminente. Estariam falando que o inferno não brinca de ser inferno nas suas armadilhas, nas suas investidas contra a família, contra a sociedade, contra a igreja. Estariam pregando para que as pessoas abandonassem o pecado e se voltassem para Deus. Eu me incluo aqui. Se nós pregadores pregássemos a palavra de Deus como se fosse o nosso último dia. Aqui Paulo, tendo isso em mente, ele vai falar a Timóteo, e você lê essa carta, então você vai ver como que ele é direto. Há um sentimento de urgência. Não podemos negar e deixar de compreender que os próprios apóstolos e a igreja daqueles dias, eles já estavam esperando o retorno de Cristo para os seus dias. Por quê? Porque a maioria das profecias e previsões estavam ali presentes nos dias deles. As guerras, os rumores de guerra, fome, perseguição, catástrofes naturais, estavam tudo presente nos dias deles. A tentativa de corrupção do evangelho, pessoas vivendo a vida de forma totalmente contrária à palavra de Deus. Não estamos falando do ímpio, estamos falando daqueles que estão dentro da igreja. Meus irmãos, há um sentido de urgência, eles estavam vivendo isso. Mas nós sabemos que Cristo não voltou na época de Paulo. Ao longo dos séculos temos aguardado, e hoje nós sentimos isso. Aqueles que estão ligados, que estão sensíveis ao Espírito Santo de Deus, sentem que algo está acontecendo no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cristo não vai demorar. A trombeta vai tocar. O mundo está se preparando para isso. Há quem diga, já pode ser a qualquer momento, a qualquer hora. O cenário mundial está aí, pouquíssimas coisas. Alguém pode pontuar, mas falta isso ou falta aquilo. Mas há quem vá pontuar também de que não falta mais nada. Eu sei o seguinte, é que a igreja de Deus, a noiva do Cordeiro, ela aguarda o retorno de Jesus Cristo. Meus irmãos, as lutas que a igreja passava naqueles dias, era uma luta grande e grandes perseguições. Eu posso dizer para vocês que talvez nós não passamos o mesmo tipo de perseguição, não no contexto da igreja brasileira, mas nós temos outros tipos de perseguições. Perseguições que afligem a nossa alma, a não ser que você é tão super crente que nada te abale. Glória a Deus pela sua vida, mas eu acredito que uma grande parte da igreja está sendo afligida nesses últimos dias, por causa dessa investida que está havendo no mundo, contra a família, contra as nossas crenças, contra os valores morais, cristãos, éticos. Irmãos, está insuportável. Está insuportável. Aqui nós vemos Paulo alertando, e tudo isso que Paulo escreve a Timóteo aqui, são coisas que, se nós pegarmos e transferirmos para os nossos dias, está acontecendo hoje. Está acontecendo. Ou alguém vai dizer que
não existem traidores, caluniadores, ingratos, desobedientes aos pais, blasfemos, egoístas, pessoas que estão preocupadas consigo mesmos, pessoas que são amantes do mundo e inimigos de Deus. No mundo, isso é óbvio. O problema é que essas coisas acontecem no meio da igreja. Sim, estamos nos últimos dias. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus, ela é a palavra. Não importa se é uma palavra de exortação ou se é uma palavra de consolo. Quem é ovelha de Deus, quem é ovelha do rebanho de Cristo, ficará feliz do mesmo jeito, porque tudo é o cuidado do Senhor para com os seus. Estamos vivendo dias difíceis, dias terríveis, como está escrito aqui, talvez na sua tradução, esteja dias trabalhosos. Sim, meus irmãos, são dias muito difíceis que nós estamos vivendo. Talvez seja fácil para aqueles que estão vivendo a vida segundo o curso desse mundo. Talvez não seja difícil, mas para quem quer viver segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, esses dias se tornam difíceis. Para todo lado que nós viramos e olhamos, tem algo que nos ofende. Tem algo que se levanta no nosso caminho como uma barreira ou como um dardo inflamado. Sim, para todo lado. Em qualquer lugar que nós vamos, em qualquer lugar que nós olhamos, tem algo para poder nos afligir. Como está a igreja? E aqui eu gostaria de frisar algo com vocês. Aconteceu bem recente. Eu não sei se vocês estão acompanhando isso, mas uma moça compôs uma canção. Tu viu? Evangelho Fariseu. Qual o nome? Aimee. Evangelho Fariseu. Ah, mas não é uma profecia. Não é uma profecia. A profecia é a palavra de Deus. O que os homens têm são iluminações. Não é profecia, não é um louvor, não é uma canção que se deva cantar num culto de adoração a Deus, porque aquela letra não é um louvor a Deus. O que é então? É uma crítica. É uma exortação. Aquela música é para as pessoas ouvirem. É óbvio que, secundariamente, o Espírito de Deus vai agir, vai tocar, vai quebrantar. Mas o que me causou estranheza é que quando eu ouvi aquela música, eu me senti tocado. Eu olhei para mim. Talvez porque eu seja pior do que a maioria dos cristãos hoje. Com certeza. Eu olhei para dentro de mim mesmo, assim, puxa vida. Caramba, isso me doeu. Me doeu no sentido de, me confrontou. Mas eu glorifiquei a Deus porque é a voz do Pai. Quem é ovelha, ouve a voz do Senhor. Não é a profecia, não é a profecia. O Espírito Santo de Deus tem as formas dele de trabalhar. Me causou estranheza porque alguns líderes religiosos se levantaram para falar mal da música, falar que a música é heresia. Agora estão falando que a menina é comunista, que é de ideologia de esquerda, que não sei o quê. Será que é tão difícil para qualquer líder religioso fazer uma reflexão? Uma autoanálise não vai mudar nada. Ela não falou que não é para dar dízimo.
Ela falou que tem igreja que só está preocupada com o dízimo. Falou mentira? Ela não falou que está preocupada que estão queimando as florestas e matando os bichos, não. Ouve a letra. Depois ela fala que o menino, João, né? Desapareceu, ou seja, estão preocupados com mata, estão preocupados com bicho, enquanto as crianças se prostituindo a troco de 5 reais. Eu não sou muito inteligente, mas foi o que eu compreendi. Evangelho fariseu. Quem são os fariseus na palavra? Os hipócritas. Aqueles que vivem de aparência. Pregam, ensinam uma coisa e vivem outra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eu não sou um fariseu, isso não vai me doer em nada. Não vai me afetar como ofensa. Para refletir, sim. Como ofensa, não. Agora, se eu for um fariseu, eu vou espernear. Eu vou espernear. O problema, na época de Jesus Cristo, nunca foi ser fariseu. O problema era ser hipócrita. Sim, José de Arimateia era fariseu, e ele foi lá e se rendeu aos pés de Jesus. José de Arimateia, fariseu, fazia parte do Sinédrio, se rendeu aos pés de Jesus. O problema não é ser fariseu. O problema é ser hipócrita. Dias que nós estamos vivendo, irmãos, que são dias trabalhosos, e aí alguns líderes religiosos e cantores, né, que fazem shows, se levantaram para falar contra a música, contra a menina, alegando que essa música está atacando a igreja. Preste bem atenção que talvez, eu estou falando isso porque às vezes algumas pessoas não conseguem alcançar essa percepção e essa compreensão. Eu só estou te dando o meu ponto de vista. Você pode concordar com quem você quiser. Eu só estou te passando o meu ponto de vista. Quando nós falamos de a igreja, nós precisamos entender que a igreja ela se manifesta em duas formas. A igreja invisível e a igreja visível. Guarde isso. Irmãos, isso é uma aspirina para a nossa cabeça. Por quê? Porque quando nós compreendemos e fazemos essa divisão e essa separação, fica mais fácil nós entendermos e compreendermos alguma coisa e não vivemos a vida frustrados. Porque tem muita gente frustrada com a igreja e fala, eu não quero mais saber de igreja porque eu me aborreci, porque eu sofri, mas na verdade tudo que ele sofreu ou passou não foi com a igreja de Cristo, foi com a instituição religiosa. Igreja visível é a igreja que está materializada. Somos nós, são as organizações. E a igreja se manifesta ali. Mas nem todos que estão ali são a igreja invisível. Fazem parte da visível, ou seja, fazem parte das instituições religiosas, mas não quer dizer que todos fazem parte da igreja invisível, que é a igreja de Cristo. É por isso que nós temos que tomar cuidado, porque a igreja invisível, essa não se pode falar mal. Essa, ninguém pode falar nada, porque essa é a noiva do Cordeiro. Essa é imaculada. Essa está de vestes brancas. Essa tem o Espírito Santo sobre a sua vida. Essa está cheia de azeite. Essa não dá mau testemunho. Essa vive o amor de Deus na sua vida. E aonde quer que ela vai, a bênção e a presença de Deus está com ela. A igreja
Noiva do Cordeiro, essa tem que tomar cuidado. É quando os pastores, pregadores, cantores forem ministrar, guardem o pé, porque está falando aquela por quem Cristo morreu e deu a sua vida na cruz do Calvário. A noiva invisível, essa não tem defeito. Essa é perfeita no sentido de que a perfeição dessa igreja está ancorada nos méritos de Jesus Cristo. Cristo é perfeito, então a sua noiva é perfeita. Então saibam fazer essa separação. E as coisas vão facilitar um pouco mais. Ora, a crítica dessa moça não foi para a noiva do Cordeiro. A crítica dessa moça foi para as instituições religiosas. Dias que nós estamos vivendo, trabalhosos e terríveis, aonde o que era para causar tanta discussão e debate, não era o fato de se estar criticando a igreja ou se não está, é o que está acontecendo na ilha de Marajó e em tantos outros lugares do Brasil. E o que a igreja pode fazer? Pode fazer muita coisa. Quer ver só? Você pode começar orando. Eu não posso ir lá. Então começa orando. Para que Deus levante alguém para poder ir. Eu não posso ir, mas de repente eu tenho um dinheirinho com que eu possa ajudar algum missionário que esteja indo. Então ajude. Contribua com a obra de Deus. Faça isso. E se você tiver um chamado, você pode fazer. Irmãos, esse tipo de situação está acontecendo em todos os lugares. Às vezes está acontecendo na frente da sua casa e você não sabe. Ou não se atentou para isso. Eu quero dizer isso a vocês, porque realmente são sinais dos últimos dias, dos últimos tempos. Eu não sei, talvez seja porque eu seja pior do que todos esses líderes religiosos, porque essa música me tocou, me quebrou. Eu chorei, irmãos. Minha alma senti um aperto no peito. Eu já cansei de dizer a vocês aqui que eu não tenho nenhuma apreciação por esse mundo, tanto que eu vejo tudo em preto e branco. Não sou daltônico, estou dizendo isso no sentido de querer sentir prazer nesse mundo, alegria. Não. Se Jesus pudesse me chamar hoje, agora, eu ia feliz da vida. Quem dera seja. Tem nada que me prende. Ah, mas eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu gosto tanto de praia, de passear. Não, eu quero ir para a glória, eu não suporto mais isso. Esse mundo, do jeito que as coisas estão, está ruim, irmãos. O que nos dá, o que nos mantém de pé e caminhando ainda, é a presença de Deus em nossa vida, é o temor à palavra de Deus e a esperança de que tudo isso um dia vai passar. Ah, então quer dizer que vai melhorar? Não no reinado dos homens. No reinado dos homens jamais. Mas um dia, a trombeta vai tocar. Todo o império das trevas, o império dos homens, os impérios religiosos, políticos, militares, tudo vai cair por terra. Aí sim, virá aquele que é perfeito, vai nos remir, os nossos corpos serão transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. Sabe o que isso quer dizer? Não vai ter mais dor na coluna, não vai ter mais enxaqueca, não vai ter mais hérnia de disco, não vai ter mais diabetes, não vai ter mais câncer,
tuberculose, nada disso, nenhuma enfermidade. Tudo vai ficar para trás. A morte não terá mais poder. Sim, a morte não será mais uma sombra, embora o cristão, ele por si mesmo, na sua própria vida, ele não teme a morte, mas a morte nos seus entes queridos, na sua família, nos seus amigos, para ele causa tristeza por causa da separação. Deixa eu te dizer uma coisa, naquele grande dia tudo isso vai passar. Os nossos amigos que morreram em Cristo, a nossa família, eles vão ressuscitar primeiro. Oh, maravilha! Antes do meu corpo ser transformado, a minha mãe já vai estar transformada. Meu avô já vai estar transformado. Aleluia! Vai estar resplandecente, parecendo a face de Jesus Cristo, porque vai estar refletindo a glória de Deus. E em seguida, meus irmãos, os que estiverem vivos serão transformados. Esse corpo de enfermidade vai ficar para trás. Esse corpo sujeito à morte, esse corpo sujeito ao pecado que tanto nos aflige, que tanto nos castiga, que tanto nos causa sofrimento, a gente não quer, mas o pecado vira e mexe, vem bater na nossa porta, nos causando constrangimento, tristeza, nos levando a entristecer o Espírito de Deus. Essa ação vai acabar de uma vez por todas. Esse corpo vai ficar para trás, nosso corpo será transformado, verdadeiramente de uma vez por todas seremos um espelho, refletindo a glória de Deus, transformados num corpo igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Oh, bendita esperança! Nada nesse mundo se compara à glória que Deus preparou para nós. Está dito, aquilo que o olho viu, que o ouvido ouviu, que subiram ao coração do homem, nada dessas coisas podem se comparar àquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos, a nossa esperança, ela não está na vida nesse mundo. Os dias são difíceis, os dias são trabalhosos. Se dependesse de mim, se dependesse da minha vontade, a volta do Senhor seria agora, nesse